Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje. Região retorna para a bandeira laranja pela terceira semana consecutiva. E a AMAL diz que vai fazer pedido ao governo do estado para que as bandeiras sejam divulgadas apenas de forma quinzenal. Também entre a área da segurança pública. Motociclista fica ferido em acidente de trânsito e um foragido da justiça é preso lá em Severiano de Almeida. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda, obrigado pela sua audiência, mais um Bom Dia Notícias nessa terça-feira, você nos acompanhando, obrigado pelo carinho de sempre. E olha, a gente já começa falando do sistema das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul. Olha, Erechim ontem à tarde viveu a expectativa de entrar na bandeira vermelha, né? Mas mais uma vez o governo do estado recuou com a decisão e ficou com a bandeira laranja para a região de Erechim. Segundo o governador, os dados aqui de Erechim estão sendo alavancados pela macro-região norte, em que Passo Fundo tem números realmente grandes. A região de lá ficou na bandeira vermelha. Veja o que o governador falou aí sobre o sistema das bandeiras aqui de Erechim ontem à tarde. Temos Erechim, que também permanece na bandeira laranja. Erechim tinha observado ali 16 hospitalizações na semana anterior, foram 15 hospitalizações na última semana. Ou seja, uma situação de estabilidade do número de internações. Óbitos também tinham reduzido de 3 para 1 óbito em Erechim, né, e uma estabilidade na proporção de casos ativos recuperados. Nesse caso de Erechim, a macro-região norte foi muito responsável por aumentar aqui o número a gravidade da região, mas Erechim nós consideramos ainda, por esses indicadores que eu já ressaltei, pode permanecer ainda na bandeira laranja. Olha, já a gente vai voltar a falar desse sistema das bandeiras aqui na TV Bom Dia, mas agora a gente vai mostrar uma boa notícia no nosso início do nosso telejornal. Nós fomos conhecer o último município da região do Alto Uruguai Gaúcho que ainda não registrou casos de Covid-19. É a cidade de Carlos Gomes. A gente foi entender melhor como esse município, que é igual aos outros aqui da nossa região, ainda não teve casos registrados. Olha, é um trabalho muito bacana feito pela Secretaria de Saúde de acompanhamento das famílias. Te liga na reportagem que tem imagens do Marcos Quadros. Após 5 meses dos primeiros decretos de isolamento social pelo país, devido ao crescimento de casos de Covid-19, apenas um município do Alto Uruguai Gaúcho ainda não registrou casos da doença. É a cidade de Carlos Gomes. O município, com cerca de 2.000 habitantes, vive da agricultura, mas com muitos moradores daqui trabalhando em indústrias, principalmente do setor alimentício de cidades maiores. Fator que fez a doença migrar dos grandes centros para o interior, segundo os especialistas. Mas então, como o coronavírus não chegou aqui? Segundo esse médico que lidera o Comitê de Combate à Doença no município, a cidade trabalha com o acompanhamento diário das pessoas que se movimentam para outros centros para trabalhar, realizando assim o isolamento de casos. Monitoramos todos os casos que com o mínimo de sinal, de sintoma, ficam em casa isolados 14 dias, isolamos os contatos da família também. A equipe de enfermagem vai todos os dias em casa, faz o controle e monitoramento de febre e outros sintomas, né? Iniciamos o tratamento precoce, que é muito importante também, em todos os casos. Então a gente está aconselhando a população a permanecer em casa e vir para a cidade quando necessário, para vir para o posto de saúde quando necessário, quando precisa. Nós também estamos indo em casa bastante, né? Principalmente as pessoas de mais idade. Nós vamos fazer um atendimento em casa, sem problema nenhum, vai médico, vai enfermeira, equipe, né? De acordo com o secretário de Saúde, o município também decidiu seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, além de estar com 100% da população do grupo de risco já vacinada contra a gripe. Um dos fatos que dá é o município é pequeno, daí a dificuldade é menor de a gente manter o isolamento, né? E tem a população está colaborando bastante com nós, a maior parte da população, mantendo o distanciamento,
os pedidos que a gente faz de usar máscara, álcool em gel, esses itens que se solicita sempre para a população. No nosso município, é 100% que foi vacinado já aquela da gripe, né? E tem também as outras pessoas que foram vacinadas, já que não eram de grupo de risco também. Quem precisava ou gostaria de vacinar, se dirigiu até o posto e a gente fez a vacinação, né? Outro investimento na área é essa nova unidade básica de saúde, que deve ser entregue à comunidade no próximo mês e auxiliar no combate ao coronavírus. Para o prefeito, a cidade não está em uma ilha, por isso é importante que a comunidade se mantenha seguindo as recomendações médicas. Bem, primeiramente eu tenho que parabenizar a equipe do posto de saúde, juntamente com o médico que lidera o controle no posto de saúde, na UBS, e todos os funcionários que lá estão junto. E é claro que junto a isso a gente tem também tomado medidas para que a gente pudesse conter então esse coronavírus. Mas eu quero dizer assim que houve também uma grande colaboração dos munícipes quando se orientou eles a se proteger, a usar máscara, usar álcool em gel, enfim, foi feito também para... Isso aqui é uma coisa que foi feita para evitar, então, a possível vinda desse vírus, a higienização em toda a cidade, comércio, para que a gente pudesse possibilitar, então, o controle desse vírus. Então, seria umas medidas que a gente formou comitê logo de início, todos engajados, trabalhando junto, buscando alternativas para realmente poder conseguir controlar então esse vírus. De volta ao sistema de bandeiras, a gente ontem à tarde, logo após a live do governador, nós conversamos com o presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAL, Mário Seron, ele que também é prefeito de Ipiranga do Sul. E ele falou aí que a entidade deve solicitar nos próximos dias que seja colocado, né, a divulgação do sistema das bandeiras apenas de forma quinzenal. Vamos acompanhar a reportagem. Tem uma sugestão, eu acho que já posso avançar agora, saindo aqui da nossa regional, hoje conversando com o nosso líder, aí, o Jackson Arpini, ele deu a ideia, já estamos levando ao governo do estado, até para que nós diminuímos essa semanal. Eu acho que está começando a desgastar muito, inclusive, a tranquilidade, não só da gestão pública, nós temos que tomar decisões, buscar ter recursos, buscar formas de cuidar da vida, dar a condição de desenvolvimento, cuidar dos municípios, mas nós precisamos que as famílias se tranquilizem um pouco mais. Então, a sugestão que está indo da AMAL agora a nível do governo do estado, hoje já programamos, é para que também seja quinzenal essa avaliação. Ele pode, por exemplo, semanal, colocar nós gestores, a equipe técnica da saúde, de que tem um sinal de alerta maior. Mas se não, sexta-feira a gente tem um anúncio, trabalha sábado para fazer esses recursos, fica até hoje, a fim de tarde, para ter essa tranquilidade de saber como vamos trabalhar amanhã. Então, não sei se a nossa população concorda, mas nós vamos sugerir e pedir que ele aceita de que seja semanal as pessoas que têm que se reorganizar ou conduzir para uma semana mais forte, até para voltar os números, mas que seja a cada 15 dias, pelo mínimo, para nos tranquilizar e as pessoas conseguirem fazer a gestão da sua empresa, gestão da sua renda, da sua necessidade familiar, porque não é só o gestor público, ela afeta, ela atinge toda a nossa comunidade. E ontem à tarde também o presidente da AMAL fez uma avaliação do resultado da divulgação da bandeira laranja. Ele explicou que essa não é uma conquista, mas sim a certeza de que a região ainda tem melhores condições comparadas a outras. Por isso precisa ser mantido aí com diferenças para que o comércio e a indústria possam seguir trabalhando. Deixar bem claro a toda a nossa população de que não é uma vitória. Eu acho que é uma conquista da liberação do nosso espaço
sem deixar de esquecer do enfrentamento. Acho que fizemos um grande trabalho, os números já mostram, né? Vocês podem perceber que há 3 semanas nós tínhamos 162 casos em atendimento, viemos para 141 na semana que passou, e estamos com 106 nessa última aqui agora, que são 3 semanas seguidas, que nós enfrentamos esse problema de ficar de sexta até hoje, além do trabalho, que isso é normal e nós estamos preparados com a equipe. Eu quero até agradecer toda a equipe técnica, ao nosso líder Jackson, ao nosso jurídico aí, da AMAL também, que nos ajudam muito, e em especial aos nossos prefeitos, que todos estamos trabalhando junto, porque é essa a nossa meta. Eu acho que fica difícil nós ter mais de 20 municípios que não tem nem casos ainda agora em atendimento e começar a se dividir um município de uma forma, outro. Então nós estamos trabalhando coletivamente para fazer com que a nossa região, porque sem o fortalecimento da nossa região também os municípios sofrem todos eles iguais. Então acho que agradecer ao governo do estado que reconheceu novamente esta cor laranja e fortalecer que não seria uma vitória, sim uma conquista com o trabalho de todos, e agradecer a nossa comunidade regional, todas as famílias que estão aí cuidando de dar condições de que nós conseguimos atravessar esse enfrentamento, realizando nossas atividades, cuidando dos nossos serviços, mas também cuidando principalmente da vida, para que esses números diminuam ainda mais e não cresçam. Nós não soubemos quando vamos terminar esse tão grande problema do coronavírus, aí dessa pandemia, e é para isso que nós não podemos também ser muito afoitos de paralisar a nossa sociedade, a nossa família, as nossas relações dos trabalhos, a dignidade de cada um. A gente segue falando de Covid-19. Olha, os médicos alertam para possíveis danos cerebrais que a Covid-19 pode provocar. Veja. Uma equipe de médicos britânicos da University College London fez um alerta nesta quarta-feira sobre o efeito da Covid-19 no cérebro das pessoas. As complicações decorrentes da doença que afetam o cérebro, potencialmente fatais, como um acidente vascular cerebral, delírios, alucinações ou lesões nervosas, podem ser mais comuns do que se pensava. Já se sabe que infecções graves apresentam riscos aumentados de complicações neurológicas, mas pesquisas sugerem que problemas sérios podem ocorrer mesmo em casos leves da doença. A equipe médica analisou os sintomas neurológicos de 43 pacientes hospitalizados por Covid-19, confirmada ou suspeita. Entre eles, 10 casos de disfunção cerebral temporária, 12 casos de inflamação cerebral, 8 derrames e 8 casos de lesões nervosas. A maioria dos pacientes com inflamação foi diagnosticada com encefalomielite aguda disseminada, uma condição rara vista em crianças após infecções virais. Houve também a identificação de um número acima do esperado de distúrbios neurológicos, que nem sempre estavam correlacionados com a gravidade dos sintomas respiratórios. Mesmo que este novo trabalho sugira que as complicações cerebrais possam ser mais comuns do que se pensava anteriormente, os especialistas enfatizam que não significa que sejam muito difundidas. O estudo foi publicado na revista especializada Brain. Vamos falar agora de segurança pública. E olha, um jovem foi apreendido por tráfico de drogas aqui em Erechim. Foi durante uma atividade de rotina no bairro Aeroporto. Policiais perceberam que na rua Antônio Gauer um rapaz começou a correr, mas foi alcançado e abordado na noite desta segunda-feira. Com o mesmo, foram localizadas 7 buchas de cocaína, uma porção de maconha pesando 5,3 gramas e R$ 1.845 em dinheiro. Diante dos fatos, o abordado de 16 anos de idade foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado pelos seus responsáveis. Também nas últimas horas, uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito aqui. Esse acidente envolveu um carro modelo VW Voyage e uma moto modelo Honda Bis. Foi na Avenida Mintas Maciel, no centro da cidade, na manhã desta segunda-feira. A condutora da moto ficou ferida. Ela foi levada para o Hospital Santa Terezinha pelo SAMU para receber atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado.
Também em Severino de Almeida, um homem foi preso, um homem que estava foragido da justiça acabou preso. Olha, foi no final da tarde dessa segunda-feira, quando a Brigada Militar abordou um homem lá em linha Alto Mirim, no interior de Severino de Almeida. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possuía um mandato de prisão em seu nome. Diante dessa situação, o homem de 60 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, local que permanece à disposição da Justiça. A Brigada Militar, em sua nota, não informou qual é o crime que o homem cometeu para a Justiça ter expedido o mandato de prisão de foragido para ele. Seguimos com mais detalhes para você que está nos acompanhando e olha, a Caixa informou que vai pagar uma nova rodada do auxílio emergencial. Veja. Ao todo, são 4,9 milhões de beneficiários neste terceiro lote. No total, a Caixa já pagou 121 bilhões de reais a mais de 65 milhões de pessoas. A Caixa também está pagando uma nova rodada de saques do FGTS, o benefício ao trabalhador pelo Programa de Manutenção do Emprego, o BEM, e o abono social do PIS. São mais de 100 milhões de pessoas recebendo crédito neste semestre, ou seja, 8 em cada 10 brasileiros adultos sendo contemplados com algum benefício neste momento. Sobre um possível sumiço de dinheiro em contas relatado por clientes de bancos virtuais, a Caixa explica que não é a responsável pela custódia do dinheiro na conta de qualquer outra instituição financeira. O que a gente garante aqui na Caixa Econômica, exemplo de qualquer banco, é que o seu dinheiro está na sua conta e nunca vai sumir. Olha, e ontem foi o dia do rock, viu? Olha, o rock, né, que faz parte do cenário musical, assim, é um grande ritmo no mundo inteiro. Ontem foi o Dia Nacional do Rock, comemorado aqui, o Dia do Rock foi comemorado no Brasil e no mundo inteiro. Veja. O dia foi determinado por conta do Festival Live Aid, aquele mega evento que ocorreu de maneira simultânea em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, para conscientizar a população mundial sobre a pobreza na Etiópia. Na ocasião, o cantor e baterista Phil Collins propôs que o dia 13 de julho fosse lembrado como Dia Mundial do Rock. Imaginem que ele cruzou o oceano para participar dos dois shows. O evento foi transmitido pela TV pública BBC para o mundo todo. Mas a data é mais lembrada no Brasil depois que emissoras de rádio do eixo Rio-São Paulo nos anos 90 começaram a citar esse dia na programação. De alguma maneira associado à rebeldia, o rock é um gênero, linguagem e atitude que mudaram a música e o comportamento social da juventude da segunda metade do século XX. Estilo facilmente definível pela estrutura da música. O rock surge das melodias de blues e do jazz, mas com riffs dos instrumentos de corda, como baixo e guitarra, assim como a bateria, bem mais vigorosos e num ritmo mais intenso. Mas já que não estamos podendo sair por aí com os amigos, porque o mais importante agora é conter o coronavírus, tem muita coisa que dá para fazer hoje em casa. Depois de muito tempo fui entender aquele homem. Para celebrar o Dia Mundial do Rock, tu pode colocar a camiseta do teu artista preferido e ficar ouvindo muita música. Tem documentários também nos canais de streaming e muito show icônico de grandes artistas no YouTube. Lê uma biografia, um ensaio sobre rock, posta nas redes um clipe que te deu saudade, procura e contribua com uma live também. E vida longa pro rock and roll.
Olha, a gente tem visto várias imagens aí nesse momento de pandemia, né? Imagens marcantes nos jornais, aí nos sites, né? Feita por fotojornalistas. A nossa parceira, a TV Brasil, foi conversar com alguns dos fotógrafos mais premiados do Brasil que estão trabalhando nesse momento de pandemia. Eles tiveram que achar um jeito diferente para mostrar pelas lentes de suas câmeras a história triste que a Covid-19 está marcando no nosso país. Veja. Nos primeiros dias da quarentena, o choque, o vazio das ruas, o olhar do fotógrafo Victor Moriyama sobre a pandemia em São Paulo estampa a capa do The New York Times. Eu lembro de pouquíssimas pessoas na Avenida Paulista, assim, por exemplo, que eu fui fotografar, tinha muito pouca gente, mais os entregadores mesmo de aplicativo. Aí nesse contexto eu acabei fazendo aquela foto do Copan, que ficou meio simbólica, assim, porque viralizou muito nas redes sociais. Eu fui em várias periferias, fui no cemitério, eu fui pro interior fotografar uma fábrica de caixões, tentando fazer um panorama aí do que está sendo a pandemia aqui em São Paulo, né? Já Roberto Lemos mostra o distanciamento social para quem tem a casa na rua. Um pessoal que vive assim com um banho a cada tantos dias num pedaço de cano descendo debaixo do viaduto, no meio de uma pandemia. Então isso aí agrava muito assim as doenças e tudo mais, né? Diferentes olhares que escancaram a desigualdade agravada pela pandemia. É um pouco chocante, porque enquanto várias pessoas, meus familiares, minhas pessoas mais próximas, meus amigos, todo mundo em casa, dentro dos privilégios de poder fazer o home office, sai na rua e você vê os bares com uma certa movimentação, o pessoal sem máscara tomando cerveja. E tem um pessoal que está morando na rua que está sem assistência nenhuma, está totalmente exposto. A minha fotografia é sempre querendo dar voz ao povo esquecido, sabe? Manter a empatia à distância se torna desafio. No tipo de trabalho que eu tento desenvolver, uma fotografia mais documental, onde é imprescindível o contato com as pessoas, a conversa, eu começar a fotografar. Com essa pandemia isso ficou muito restrito, então a dinâmica do meu trabalho mudou radicalmente também. Fotografar um cemitério para mim foi uma coisa que eu nunca imaginava em minha vida. O trabalho, acho que o mais pesado que eu fiz em minha vida, que até para eu editar depois foi uma coisa difícil. Eu tive que pedir ajuda a uma amiga minha que é editora, eu não conseguia abrir as fotos para ver mais, sabe? Mesmo com a dificuldade e com o medo de se contaminar, a missão é registrar essas histórias. E o Rio Grande do Sul lançou um game para estimular a indústria de jogos aqui do estado. Esse é um sistema que, segundo o governo, está crescendo muito nos últimos anos, a linha de jogos. Veja. Um setor que movimenta globalmente cerca de 150 bilhões de dólares por ano e que tem o Brasil como o 13º maior mercado do mundo, com 75 milhões de jogadores. É claro que o Rio Grande do Sul não ficaria de fora. Nos games, os principais cartões postais de Porto Alegre viraram cenários de uma corrida virtual. Um exemplo da qualidade do que é produzido pelas empresas gaúchas. E nós temos aqui um ecossistema muito promissor. Nós temos as empresas, somos mais de 30 hoje. Em relação a dados estatísticos, em 2013 o faturamento era de 3 milhões e agora, em 2019, chegou a 32 milhões e meio. De acordo com a Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, a AdJogos, as universidades foram fundamentais para a evolução dos games ao longo dos últimos anos. Lá por 2004, a gente teve a primeira universidade de curso de jogos no Brasil, que foi a Unicinos. E de lá para cá a gente foi formando algumas empresas e em 2010 teve a primeira pós em curso de jogos, que foi na PUC, e em 2012 o primeiro mestrado em curso de jogos, que foi na Fevale. Para potencializar ainda mais esse setor, o governo do estado criou o programa Game RS, que foi lançado em evento virtual com a presença do governador Eduardo Leite. O mercado de games é um dos maiores, que mais cresce em faturamento e produção dentro da indústria criativa e de entretenimento mundial. E, para nosso orgulho, o Rio Grande do Sul já é um dos pioneiros, né, na produção de games do Brasil e um dos polos nacionais do setor. A gente tem os polos tecnológicos, as universidades, temos, portanto, né, um ambiente já favorável e o que a gente quer, a partir desse decreto, deste programa, é
identificar em cada ponto desta cadeia produtiva o que pode ser feito para dar ainda melhor condição de competitividade. O programa, que é liderado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e conta com a parceria das Secretarias de Cultura, Educação e Desenvolvimento Econômico e Turismo, é dividido em 5 eixos: desenvolvimento da indústria, capacitação de recursos humanos, acesso a financiamentos, geração de ambientes de negócios e ampliação de políticas de demandas, que é um estímulo ao consumo de games no Estado. Este setor é um setor de economia baseada em conhecimento, baseado na criatividade, baseado na inovação, e ele agrega pessoas que têm uma formação diferenciada, uma formação para um mundo tecnológico, para um mundo inovador, um mundo que trabalha a criatividade das pessoas, e é justamente um perfil profissional, um perfil de pessoa que nós queremos incentivar aqui no estado do Rio Grande do Sul, através das nossas políticas de inovação, das nossas políticas de desenvolvimento, das nossas políticas culturais e educacionais. E atenção, os estudantes inadimplentes do FIES, o Sistema de Financiamento do Governo Federal para a Educação Superior, já poderão renegociar as suas dívidas. Veja. A medida vale até o fim do decreto de estado de calamidade em dezembro deste ano. Serão ao menos 6 meses de alívio, como conta esta veterinária autônoma que paga R$ 600 de parcela do curso. Tem muita gente que, apesar de já ter concluído o curso, ainda nem trabalha na área, muitas pessoas estão desempregadas, mesmo tendo curso superior. Então, isso vai ser bem importante para a gente. Quem está em dia com o FIES deve pagar o saldo diluído nas parcelas restantes, sem cobrança de juros e multas. Com essa medida, poderão ser beneficiados cerca de 1,5 milhão de estudantes, incluindo aqueles que estavam inadimplentes até 180 dias antes do dia 20 de março, quando foi publicado o decreto de calamidade pública. A nova lei também prevê o abatimento nas parcelas do FIES para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde com 6 meses de trabalho no atendimento a infectados pela Covid-19. Será possível abater mensalmente 1% do saldo devedor, incluídos os juros. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, já eu tô de volta. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. A Liga do Bem Jenny está arrecadando doações de cabelos para a confecção de perucas que serão doadas para as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Para doar, você deve entrar em contato com a Liga. Mas atenção, a mecha de cabelo precisa ter entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, na hora do corte, precisa estar amarrado e seco. Nesta corrente do bem, você também pode doar toucas, cachecol em bom estado ou a linha para confecções de peça. Mais informações com a Liga do Bem Jenny. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal.
clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia Digital no seu celular. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Erechim? Expectativa. Novidade. Oportunidades. Cultura. Saudade. A minha mãe, eu sei que um dia Deus vai nos livre, que você vai estar conosco aqui. Você vai saber na série Nouvelle Maison, um novo lar. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia Digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação,
Clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia Digital diariamente. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos já aos destaques da coluna Pente Fino. O Natan Breitenbach conversou com o Rodrigo Finardi agora há pouquinho e a gente vai rever como é que foi esse bate-papo. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora conferir quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Boa tarde, como é que está? Tudo certo. A gente retornou, então, para a bandeira laranja, né? E a maioria dos prefeitos são os mentirosos, segundo o prefeito de Erechim. Isso independe da cor da bandeira, né? Se a gente analisar desde o início da pandemia, quando foi assinado o decreto de calamidade pública, em 20 de março desse ano, março, abril, maio, junho, julho, estamos quase 4 meses já. Nesse período, o prefeito Erechim Schmidt ele se notabilizou por colocações fortes, por posicionamentos fortes, né? E essa foi ontem. Essa matéria eu fiz antes do atraso do Estado, né? Que deixa todo mundo esperando, que eu acho um desrespeito. E isso independe da cor da bandeira. Ele acredita que só não vai ter caso quem não testar. 0 casos só quem não testar. Que quem testar vai ter casos. Vai ter casos. Claro. Ele disse que alguns municípios maiores que Erechim não teria um caso no final de semana. Erechim tinha 179, Bento Gonçalves não tinha nenhum. Cara, são os mentirosos, os políticos, principalmente os prefeitos. É uma afirmação. É uma acusação, né, na verdade. É uma acusação. E ele, seguidamente... Ele que já tem rixa, rixa, não sei se a gente pode considerar, mas já fez acusações a outros prefeitos, como o Luciano Azevedo de Passo Fundo, né? Mas a questão de Passo Fundo, eu acho que no fim ele acabou vencendo essa batalha, sabe por quê? Eu não estou dizendo a batalha da crise sanitária, a batalha da escolha política por Porto Alegre. Porque como Passo Fundo e Erechim fazem parte da macro-região norte, tudo que acontecia em Passo Fundo, Erechim ia acabar sendo puxado junto. Sim. E essa questão de dividir, eu acho que ele conseguiu. Até estou trazendo isso para amanhã, né? Depois de tudo isso aqui, que eu acho que ele conseguiu estar a entender que Passo Fundo não é Erechim, né? Apesar de muitas coisas nós depender de Passo Fundo, né? E ontem, depois que eu falei com ele, também, antes da definição da bandeira, ele mandou um áudio para o governador Eduardo Leite e também para a secretária de Saúde, Arita Bergman, onde ele... estou debruçado nos números, e na primeira semana disse que Passo Fundo estava mentindo. Infelizmente, como mentem os políticos, principalmente os prefeitos. Então, e ele diz assim, e Erechim vai aumentar os casos, ele disse. A tendência é que agora, até se amanhã eles divulgarem o relatório final desses 2.000 testes, Erechim deve ter amanhã à noite no seu boletim, amanhã de tarde, se for amanhã, em torno de 1.000 casos. Tanto que o áudio do prefeito Schmidt para o governador já dizia que caso Erechim ficasse na bandeira vermelha, logo que se tem um teste feito que, segundo o prefeito, é inédito, ele ia começar a desconfiar, né, dos critérios. Entendo como piada o número de algumas cidades, não são números sérios. É aquela história. Vamos enterrar a cabeça tipo avestruz
para não enxergar a verdade. Olha, Tá aí. Aí ele me ligou hoje de manhã, nós conversando assim, tu foi muito leve na matéria. Eu disse, leve, prefeito, Deus me livre, e dando Muito bem. A gente via quando logo a inauguração, né, do novo terminal rodoviário urbano aqui de Erechim já tinham pichações. E agora também vem uma outra questão dos banheiros públicos nas praças. Tu sabe, quando o Rafael Ayub colocou esse requerimento de informações para ser apreciado na Câmara de Vereadores, acho uns 30 dias atrás eu escrevi sobre isso. Um domingo de tarde eu fui até a avenida, passeada, tinha poucas pessoas, e fui até o banheiro. Ali eu tinha ido pegar um crepes, e vontade de ir no banheiro, e fui até ali, estava tudo trancado. Não tinha um zelador, nada. E agora ele faz esse pedido, que tem outras praças também, nós temos banheiros públicos fechados, então não precisa nem ter banheiro. Ele quer informações como é que funciona. Se o medo é a depredação, então que a gente tenha um efetivo para... Ou se tira os banheiros. Para ficar segurado aquele local, né? Então eu acho que é uma discussão interessante, que tu tem que ter banheiros públicos, né? Claro. Funcionando, com zeladoria, tudo. E qual é as justificativas? Vamos esperar o que o município irá responder para ele. Muito bem. Água e esgoto à espera da Procuradoria. Eu lembro que o mês passado ia ter aquela audiência pública no 25 e acabou sendo de última hora, a Justiça suspendeu. Porque eles iam fazer de forma virtual e parte presencial. E a Justiça não entendeu assim, o doutor Juliano Rossi, porque isso ia contra o que diz o decreto do município. Ele disse que ela foi cancelada, agora está junto à Procuradoria do município. Falei com o Vinícius Anzileiro, que é o secretário de Obras Públicas de Erechim, que é responsável por esse edital. E ele me disse que está na Procuradoria para dar um parecer quais as plataformas serão usadas para fazer essa audiência pública 100% virtual, para posteriormente poder ser relançado o edital de água e esgoto. Esse que eu já falei aqui, mas não custa relembrar, é o maior contrato público da história, mais que centenária de Erechim, que deve movimentar em 30 anos de contrato 2,4 bilhões de reais. Porque daí é água e esgoto. Então imagina que está todo mundo de olho nesse contrato, né, que não entra aí na calculadora os dígitos. E secretário adjunto de quarentena. O presidente de Solidariedade, que também é secretário adjunto do Meio Ambiente de Erechim, testou positivo para a Covid. Agora ele está de quarentena, diz que não está sentindo nada, mas ele vai respeitar os protocolos e ficar 14 dias em casa, que trabalhar com pessoas, partidos políticos, tudo, então está aí. E ele me deu informação, aquela coisa que eu acho interessante quando um homem público se antecipa e fala, também já disse aqui, não aqueles que escondem. Então esse tipo de atitude tem que louvar, e nem todos são assim. Uns não querem seu nome, não querem, e outros falam em questão que sai que alguma pessoa teve contato. E ele me ligou ontem e disse, Rodrigo, eu testei positivo, ele me avisou, não foi, ninguém me disse, ele que me ligou me avisou. Né? Muito bem, a escrita aqui de baixo, final de lendo hoje de manhã, eu percebi que muitas vezes os bons acabam pagando pelos ruins, né? Tem sentido isso? Que seja assim, o que o governador diz? Ontem, até nós estávamos aqui aguardando a live da definição das bandeiras e eu conversava, eu e o Leandro, pelo WhatsApp, assim, aquele teu questionamento faz do grupo do Eduardo Leite. E eu fiz essa pergunta, aquela coletiva do Eduardo Leite, nós somos parte de um grupo, eu e o Leandro, né? E eu perguntei, os municípios que testam mais estão sendo punidos pelo distanciamento controlado? Quanto mais testes, mais casos positivos? Não seria uma lógica de punir o infrator ao invés de enaltecer aqueles municípios que se orientam pela ciência? Essa pergunta eu fiz para o governador. Sim. Não sabia se ia responder ou não, mas tentamos, né? E, pela minha surpresa, a resposta veio rápido dentro do próprio grupo, pela assessoria do governador, né? Que diz o seguinte, logo nos primeiros dias da adoção do distanciamento controlado, houve um ajuste no modelo que passou a considerar, entre os critérios para acompanhar o avanço da pandemia, apenas os casos de hospitalizados confirmados por Covid-19. Com isso, o modelo deixou, e eles botaram, entre aspas, punir, foi tipo uma estocada em mim, né? Que claro. Os municípios que mais testam as suas populações. Aí eu termino o tópico dizendo que assim seja, né? Mas só vamos saber se realmente essa resposta vale na prática na próxima sexta-feira. Por que eu digo isso? Se eles tabularem na quinta os números, e quem sabe o município vai divulgar na quarta ou na quinta os números daqueles outros testes, pode ser que põe na quinta no final do dia. Ele não entra nessa tabulação. Esses casos das testagens do final de semana, mesmo já estando lá na Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde. Mas se entrar, nós vamos saber se ele entra na vermelha, qual é os motivos, se foi esses a mais ou não. E vamos saber se essa resposta ela é na prática ou na teoria.
Tá certo. Então não dá para nos acompanhar essa semana bem como é que vai ser o perfil das cores da próxima bandeira. Bem, a gente vai destacando por aqui também. Obrigado. Ainda mais que se nós manter os mesmos números de pessoas nas UTI como está agora, não tem por que ir na vermelha, porque nós sabemos que vai voltar para laranja. É essa coisa que tem que... E ontem até acho que fizeram uma live com o presidente Amal aqui, e ele sugeriu algumas coisas de cada 15 dias, tudo eu vou escutar com mais calma hoje, então eu quero repercutir amanhã no jornal isso. Eu acho importante, de repente, uma ideia que a Amal está levando para o Estado pode ser, se o Estado entender, que vai acabar contemplando todo o Estado. Não ser de uma semana a semana pela insegurança da população, que seja a cada 15 dias. Né? E eu já sou mais além, eu sou um pouco mais drástico. Eu acho que quando o Estado tabula os 11 índices, junto com esses 11 índices, já deveria ir o recurso dos municípios, sem saber que cor da bandeira vai. Aí não tem esse recolhe quinta, vai para sexta, divulga, sai domingo, prefeitos e entidades fazem os recursos, segundo todo mundo espera para ver o que vai acontecer na terça. É muito tempo, pessoal. É muito tempo. O vírus não fica sentado na esquina esperando o governador se pronunciar. Quem que vai ficar, quem que vai fechar. Se uma empresa que quer, por exemplo, eu vou aquecer um pouco minhas vendas, eu vou contratar 2, 3 pessoas, eu vou botar na linha de frente aqui e vou comprar mais material, insumos para produzir. Aí veio a bandeira vermelha, ele recua. Ele não contrata, ele não compra as coisas. E na segunda volta, se tivesse contratado, daria. Então, essa insegurança também faz a economia fica nesse vai e vem, né? E isso ninguém ganha. Então, é melhor tu fechar 15 dias e saber que vai ficar aberto um mês, mas não essa insegurança semanal. Né? E eu defendo, nós temos que ter um outro modelo de anúncio nesse sentido para dar um pouco mais de segurança para a economia. Eu sei que é difícil a gente trabalhar com 2 crises, uma econômica e uma sanitária, e não é fácil para quem toma decisões, mas nós temos que tentar evoluir. Nós temos que tentar evoluir para que a economia ande, que daqui a pouco não vai ter economia, não vai ter consumidor, não vai ter dinheiro, nós vamos ter outros problemas, vai aumentar o problema de segurança pública, vai aumentar o problema de doença por outros tipos de coisa, a saúde mental vai estar prejudicada. Eu vejo, e já disse aqui para o Leandro várias vezes, que pós-pandemia nós teremos uma série de outros problemas, não podemos antecipar com essas inseguranças. E a gente vê pelas redes sociais que cada um reage de uma maneira. Né? Ninguém tem a mesma cabeça, cada um reage de uma maneira. Sim. Então a gente não sabe como que vai ficar. Tá certo, Finardi. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Voltamos agora com o Leandro Zanotto. Muito bem. Olha, a gente segue aí com o Natan novamente, agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital, viu? Que acompanha o Minuto Bom Dia todos os dias aqui na TV Bom Dia. Na verdade, só nas quartas-feiras que não tem, porque no horário está a live da Unimed. Mas de segunda, terça, quinta e sexta aqui na TV Bom Dia, vê os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bertembach, que agora retorna para mostrar para a gente os outros destaques desse jornal. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital. E ontem a gente teve a live do governador Eduardo Leite falando, né, um mapa, a gente tinha um mapa preliminar e agora o mapa atualizado e Erechim, a R16, toda a região do Alto Uruguai, retornou para a bandeira laranja. Já é destaque aqui na capa, a região reverte mais uma vez, então, a cor da bandeira. A coluna do Rodrigo Finardi, ele esteve conversando com o prefeito de Erechim, o Schmidt, que faz alguns apontamentos a respeito dos demais prefeitos, né, do Rio Grande do Sul. Ele diz que a maioria dos prefeitos são os mentirosos. E aí também coloca aquela questão do gabinete de crise, né, onde que são analisados os dados do Estado em cada um dos municípios. Né, e o Schmidt diz que os municípios não devem ser punidos por aqueles baseados na ciência que fazem mais testes, e Erechim é um exemplo disso. Em 3 dias a gente teve 179 casos de Covid, novos casos, né, por um teste, e esse teste é necessário, porque e obviamente quanto mais testar, mais vai ter. Então tá aí essa questão também. E tem outra fala do governador, enfim, e banheiros públicos é pauta, né, banheiros públicos nas praças é pauta também do Legislativo. Parlamentar reivindica reparos na Transbrasiliana. Na página 4 a gente tem a coluna de opinião. Tá. Aí, e também as inscrições do ProUni iniciam hoje. Atenção aí você que quer realizar um ensino superior. Página 5, a região com risco. E também
A gente tem uma foto aqui registrada pela colega Tayane do Carmo, né? Aí próximo ao seminário de Erechim. E olha a situação das novas paradas de ônibus, né? Já todas pichadas. A gente viu na inauguração também do terminal rodoviário que fica perto aqui, né? O transporte coletivo urbano do município, perto do Bom Dia, que também antes da inauguração já tinha pichações. Então também aí não adianta, talvez o município querer colocar mais investimento, o pior disso tudo é que os bons acabam pagando pelos ruins. E missa com a participação restrita, Dom Admir assume a diocese, ele que é o 4º bispo da diocese aqui do município. Página 8, coluna de opinião, e na 9, com adaptações, festa de São Cristóvão está confirmada, vai realizar então aí a comemoração dia 25 de julho. Página 10, obra de pavimentação é concluída lá na comunidade de Jubaré, em Barra do Rio Azul. E também na página 11, detento com tornozeleira eletrônica, acabou retornando para o presídio de Erechim. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na contracapa o Ipiranga retomou os treinos com o elenco completo. E também o Grêmio Semana de Treino começa com presença do técnico Renato. Para mais informações, você pode estar acessando o site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora nós vamos à previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje. Uma massa de ar frio de origem polar vai ganhar força sobre o sul do país nesta terça-feira. Tem risco de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. E em áreas do interior do estado, o dia pode começar com nevoeiro. Na região do Vale do Itajaí, chove de forma passageira durante a madrugada e o começo desta terça-feira. No norte e leste paranaense, incluindo Curitiba, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já nas demais áreas da região não tem previsão de chuva. Na região de Ivaí e de Campo Mourão, o sol aparece entre muitas nuvens. No sudoeste e sul do Paraná e nas demais áreas de Santa Catarina, o dia começa com névoa, que se dissipa ainda pela manhã e o sol passa a predominar. No litoral e extremo sul gaúcho e no litoral sul de Santa Catarina, são esperadas rajadas de vento de até 40 km por hora. E o mar fica agitado no litoral da região. Entre Chuí e Laguna tem risco de ressaca e são esperadas ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. Nas demais áreas do litoral da região também tem risco de ressaca e são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. Com a entrada do ar frio, a temperatura vai cair na região. A mínima prevista em Porto Alegre é de 2, máxima de 13 graus, mínima de 11, máxima de 16 graus em Curitiba. Muito bem, o Bom Dia Notícias desta terça-feira está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom, e eu te encontro amanhã neste mesmo horário com outras notícias. Até mais, gente. Tchau, tchau.